Glória a Deus. Paz do Senhor a todos, amém? Estou gripado. É bom que a voz fica mais grossa. Mas vai chegar numa hora da pregação que a voz vai afinar de novo, não adianta. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor mais um pouco. Esse louvor que nós adoramos ontem, ele é um louvor que demonstra diante do Senhor a nossa verdadeira essência. Fomos criados por Deus para adoração. E adoração se resume a uma só coisa: a revelar Cristo através das nossas vidas. Quando você adora em espírito e em verdade, você manifesta aquilo que está no seu espírito. E o que está no seu espírito é a presença do Cristo vivo, ressurreto, que venceu a morte. Por isso que Jesus disse para aquela samaritana: olha, acabou, filha, a tradição. Acabou a adoração em Jerusalém, acabou a adoração nos montes. Isso tudo acabou. É chegada a hora e é agora. Irmãos, Jesus falou e foi bem claro com ela: chegou a hora, é agora. Eu estou decretando o fim de todo um sistema de adoração antigo. A partir de hoje, o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E essa adoração é a adoração genuína, porque quando adoramos, o único papel, o único propósito da sua adoração é entronizar a Deus, que é Senhor sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. Não sei se o Alan foi embora. O Alan está aí? Feche seus olhos. Eu quero orar nesse momento e depois nós vamos adorar mais um pouco esse cântico. Feche seus olhos. Senhor Deus, te adoramos, te bendizemos, Senhor. Engrandecemos o teu nome, Senhor, que é digno de ser adorado, que é digno, Senhor, de ser exaltado. Estamos aqui nessa noite, Senhor, com um propósito. E esse propósito é estabelecer, Senhor, a manifestação do Senhor através das nossas vidas. Que esse semestre, Senhor, seja um semestre, ó Deus, aonde o Senhor seja visto, aonde o Senhor seja percebido, Pai, aonde o Senhor seja percebido através das nossas vidas. Que tudo em nós manifeste, Senhor, a Tua vida, que é plena, que é perfeita. Nessa hora eu quero, Senhor, me submeter à Tua vontade, o Teu querer para essa noite. Senhor, o Senhor sabe que eu vim até aqui, Senhor, totalmente dependente da Tua direção, da Tua voz, de ouvir Tua voz. Faz a Tua vontade, Senhor. Senhor, eu me retiro, Senhor, da frente, para poder o Senhor se manifestar e o Senhor falar ao nosso coração, porque nós precisamos da Tua voz, nós precisamos da Tua voz, Senhor. Queremos estabelecer através das nossas vidas, ó Pai. E esse semestre seja um semestre, ó Deus, de expansão, Pai amado, de conquista, Senhor, de ousadia, através do Cristo que há em nós, Senhor. Queremos Te adorar, Deus. Queremos glorificar o Teu nome através das nossas vidas. Caia por terra todo e qualquer tipo de obstáculo. Caia por terra todo e qualquer tipo de barreira. Na autoridade do nome de Jesus, cai por terra agora. E que a Tua vontade seja plena nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Quero dar-te glória, te darei a glória todos os meus dias, enquanto eu viver. Eu quero dar-te glória, te darei a glória todos os meus dias, enquanto eu viver. Eu quero dar-te glória, te darei a glória todos os meus dias, enquanto eu viver. Eu quero dar-te glória, te darei a glória todos os meus dias, enquanto eu viver. Eu quero dar-te glória, te darei a glória. Se você pode, levanta suas mãos ao céu. Todos os meus dias, enquanto eu viver. Eu quero dar-te
dar-te glória, te darei a glória todos os meus dias, enquanto eu viver. Eu quero dar-te glória, te darei a glória todos os meus dias, enquanto eu viver. Te darei a glória todos os meus dias, enquanto eu viver. Eu quero dar-te glória. Quero dar-te glória, te darei a... Aleluia! Quero dar-te glória, te darei a glória todos os meus dias, enquanto eu viver. Eu quero dar-te glória, te darei a glória todos os meus dias, enquanto eu viver. Aleluia! Aleluia! Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia! Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 5. Pode se assentar. Aleluia! Enquanto você vai abrir na Bíblia aí, 2 Reis 5, nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 1. Eu quero agradecer toda a igreja que por esses dias esteve orando pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha Lívia, que nasceu domingo passado, dia 26. Eu louvo a Deus por mais esse presente na minha vida. Eu não consigo parar de chorar, irmão. Tá difícil. Quando a gente consegue, irmão, olhar para a nossa vida com um olhar de gratidão, a gente consegue entender o quão grande é o amor de Deus sobre nós. A ingratidão cega você. A ingratidão é a maior venda dos olhos para impedir você de enxergar o amor de Deus. Quando você se posiciona diante das coisas da sua vida de uma maneira ingrata, você nunca vai conseguir enxergar o tamanho do amor de Deus sobre a sua vida. Esses dias eu estava pensando assim: Senhor, o Senhor não precisa mais provar para mim que me ama. O Senhor já fez isso, o Senhor entregou seu filho. Mas, sabe, irmãos, Ele continua dando prova do amor dEle. Sabe, Ele continua provando para você todo dia que te ama. Ele deu sim o filho dEle na cruz, mas Ele continua provando todos os dias que te ama, meu irmão. Eu não sei se você entra hoje aqui nessa igreja não se sentindo amado por Deus. Eu não sei se o seu semestre conduziu você a sentir isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Ele te ama. E Ele continua provando o amor dEle a respeito da sua vida. Ele continua te amando. Ele continua provando esse amor todos os dias. Nos pequenos e nos grandes detalhes. Eu louvo a Deus porque a Lívia está lá. Para a glória de Deus, mama e dorme. Literalmente, mama e dorme, irmão. Às vezes as pessoas, as 3 gravidez, né, os meus 3 filhos, as pessoas vinham com aquela brincadeira de sempre. Ó, irmão, aproveita para dormir, viu? Aí eu ouvi aquilo, eu falei, não estou entendendo. Aproveita para dormir, meu irmão. Os 3, para a glória de Deus, eles nunca nos deram trabalho, dormem a noite inteira. Eu não sei se isso daí é porque as pessoas já ficam preparadas para isso. Falam, não, vai dar trabalho, vai chorar de noite, sabe? Mas desde o primeiro filho, eu com a minha esposa, a gente se posicionou assim, não, a gente vai dormir. E o bebê também vai, e vai dar tudo certo. E para a glória de Deus, a Lívia está no mesmo caminho da Letícia e do Lucas. Essa noite a Cíntia me acordou, amor. Foi que? Aconteceu alguma coisa, né? Acorda assustada. Não, você acha que eu devo acordar ela para mamar? Falei, deixa a criança dormir.
Deixa, é porque ela mamou faz tantas horas e não chorou nada. Eu falei, deixa, é a paz. A paz que excede todo entendimento está sobre a vida dela. Deixa essa criança ter paz no Senhor. Mas é assim, irmão, dorme de noite, acorda só de manhã para mamar. Mas glória a Deus, né? Vamos ler a palavra, 2 Reis 5, do 1:17, diz assim: E Naamã, chefe do exército da Síria, do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele, o Senhor, com letra maiúscula, está falando de Deus, o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou o seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que os restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar ou para vivificar? Para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei, mandou dizer ao rei, vou voltar. Pelo que deveras notai, peço que vedes que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixar vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente ele sairá, e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderei eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com muita indignação. Então chegaram-se eles, os seus servos, e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, e conforme a palavra do homem de Deus, a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, e ele toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença eu estou, que não tomarei. E estou com ele para que o tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terras de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Amém? É uma leitura um pouquinho extensa, mas eu queria ler tudo, porque nós vamos caminhar em cima desse texto. E eu vejo que hoje, como o primeiro dia do semestre que se inicia, nós precisamos entender algumas coisas. Nós precisamos compreender
Sabe, a primeira coisa que a gente precisa para começar esse semestre entendendo o propósito de Deus sobre as nossas vidas é trocar a nossa visão e colocar uma visão de gratidão. Ser grato não significa ser acomodado. Porque muitas vezes uma pessoa grata, ela se contenta com tudo e ela diz, não, Deus está me abençoando, está tudo bem. Ser grato não é ser acomodado. Ser grato é conseguir enxergar e ver a manifestação de Deus e a manifestação do amor dele sobre as nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Entender que muitas situações que nós passamos nesse semestre que foi para alinhar o nosso entendimento, foi para alinhar a nossa capacidade de enxergar. Eu quero dizer para você, igreja, hoje, que esse semestre que está se iniciando é um semestre onde Deus reserva para nós surpresas, aonde Deus reserva para nós coisas inéditas. E sabe, às vezes pode parecer um pouco metódico você ouvir muitas pessoas subirem aqui e falar assim, falar que é um tempo novo, falar que grandes coisas estão por vir, falar que Deus vai trazer algo inédito. Meu irmão, se você acha isso metódico é porque você não conhece o Deus que a gente serve. Porque o nosso Deus é um Deus de novidade de vida. O nosso Deus é um Deus que surpreende. O nosso Deus é um Deus que supera as expectativas. Então sempre você vai nos ouvir falar de um tempo novo, de coisas novas, de inédito, porque o nosso Deus faz assim. Sabe, muitas vezes você quer limitar a Deus com a sua capacidade intelectual. Sabe, às vezes a gente ora a Deus e quando nós falamos algo para o Senhor, a nossa mente ela já se move para a solução. Eu não sei se você já sentiu isso. Quando você vai orar, falar algo com Deus, apresentar para Deus alguma situação da sua vida, a sua mente se move para uma conclusão já. A sua mente se move para uma resolução. Então quer dizer, quando você apresenta algo para Deus, você já tem na sua mente o que Deus deve fazer. Não é assim? Você já tem na sua mente o que Deus tem que fazer. É como se você estivesse orientando a Deus. Deus, é assim que o Senhor vai me abençoar. É assim que o Senhor tem que fazer. E aí sabe o que a gente faz? A gente limita com a nossa mente o agir e o mover de Deus na nossa vida. E que tudo isso tem a ver com essa palavra? Preparar essa palavra foi bem difícil. Eu orei e falei muito com o Senhor assim, Senhor, nós temos vivido sim um tempo especial. E esse tempo especial sobre a igreja tem marcado as nossas vidas, porque nós temos saído de uma posição e o Senhor está nos levando para outra posição. E aí o Senhor começava ali gerar algo no meu coração, e sabe quando eu fiquei ali focando em uma coisa, focando em outra, eu comecei a atrapalhar Deus. Ontem à noite, a minha ideia era ontem à noite sentar um pouco à noite, mas eu não consegui. Aí hoje de manhã, acordei pela manhã, a ideia era tirar um tempo também, e eu não consegui. Meu filho já faz umas 3 semanas que está querendo pescar. E aí hoje de manhã minha esposa, vai com ele pescar um pouquinho. Daí eu falei, verdade, vai, então tá bom. Aí peguei o Lucas e fui pescar com o Lucas. Fiquei o dia inteiro pescando com o Lucas. E meu pai foi junto. Os 3 pescadores, 3 gerações de pescador. Meu pai, eu e o Lucas. O Lucas adora pescar. E ficamos pescando, e eu ali pescando, mas pensando na palavra. Pensando na palavra e atrapalhando Deus. Porque quanto mais a gente fica pensando no que Deus vai falar, no que Deus quer trazer, qual que é a palavra da noite, qual que é a revelação que Deus tem para a igreja, e sabe, a nossa alma fica gritando dentro da gente e não consegue ouvir. Só que lá no fundo tinha sempre uma vozinha falando de Naamã. Eu falei, Naamã, o que tem a ver Naamã, Deus? Aí eu li um monte, cheguei em casa hoje, atribulado, comecei a ler umas coisas lá e nada. Aí eu cheguei hoje aqui, tá bom, se eu sentei ali na cadeira, falei, vou ler Naamã. E aqui eu estou lendo Naamã hoje, irmão. E Deus quer falar algo para nós hoje, para que a gente possa entrar esse semestre com uma visão diferente daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Amém? Naamã tinha muitas vitórias. Naamã tinha muito prestígio. Naamã tinha
uma fama. Naamã tinha conquistado algo muito grandioso para aquele tempo. Por ele, a palavra diz que o Senhor, Deus, dava muitas vitórias. Sabe, irmão, Naamã tinha vitórias em Deus. Naamã tinha muitas vitórias. Todas as guerras que ele lutava, todas as guerras que ele entrava, ele conseguia ter vitória. Só que, meu irmão, a palavra diz que Naamã, mesmo com toda a vitória que ele tinha, mesmo com toda a conquista que ele tinha, Naamã era leproso. E aí o Senhor começava a falar algo muito forte dentro do meu coração, porque muitas vezes você tem julgado o seu semestre que passou pelo número de vitórias que você conquistou. Você está contabilizando as vitórias. Quantas vitórias eu tive esse semestre? Como foi esse semestre no Senhor? Aleluia, quantas vitórias eu tive. E aí você está tentando contabilizar quantas vitórias você teve. Naamã tinha muitas vitórias. Naamã tinha muitas conquistas. Naamã, ele alcançou um patamar alto de prestígio e de glória. Mas Naamã era leproso. Sabe, e o que Deus falava no meu coração muito forte a respeito da vida de Naamã é que muitas vezes o nosso foco, ele é colocado de forma tão errada, em vitórias, em conquistas, e a gente não consegue perceber aquilo que realmente nós precisamos. Pode ser, meu irmão, que esse semestre você não teve uma vitória que você julgue ser a vitória. Sabe, aquela que você fala, não, esse semestre eu tive uma vitória no Senhor. Pode ser que você não possa pegar hoje o microfone e falar isso. Eu tive uma vitória financeira esse semestre. Eu tive uma vitória nessa área. Pode ser que você não tenha nenhuma vitória para apontar. Mas sabe o que é que está acontecendo? Muitas vezes o semestre que passou, você não estava precisando de vitória. Você estava precisando de derrotas. Tem momentos na nossa vida, meu irmão, que o que nós precisamos não são de vitórias, são de derrotas. Porque muitas das vezes derrotas que nós passamos, frustrações que nós passamos, servem para alinhar a nossa vida. Sabe o que eu quero dizer para você hoje como profeta do Senhor? Existe um semestre que está começando para você. Existe um semestre que Deus está já trazendo para a sua vida um novo entendimento das coisas. Mas você precisa começar a enxergar de uma forma mais ampla. Sabe, a primeira expansão que nós devemos buscar na nossa vida é a expansão da nossa mente, do nosso entendimento. Você nunca vai conseguir viver nenhuma conquista, nenhum avanço na sua vida, sem que primeiro a sua mente se expanda. Se a sua mente ainda está pequena, baseada na quantidade de vitória que você tem, você ainda não conseguiu entender que Cristo, Ele também é gerado diante das suas derrotas na sua vida. Naamã, ele se escondia atrás de vitórias. Naamã sentava nas rodas sociais e falava, olha, semana passada eu fui contra um exército e eu tive vitória. Mas por baixo da roupa de Naamã existiam feridas. Por baixo da roupa de Naamã existiam feridas na sua pele. Meu irmão, a lepra era uma doença de pele, é uma doença de pele. Hoje, hanseníase. A lepra é uma doença de pele. A lepra não é uma doença que começa já a todo vapor, ela começa com uma manchinha. Uma manchinha no seu corpo. E aquela manchinha, aquele ponto do seu corpo fica insensível. E aquela manchinha começa. Sabe, a lepra de Naamã não começou de uma forma violenta, começou com manchinhas. Até porque se Naamã fosse leproso de nascença, ele nunca chegaria onde ele chegou. Porque ele seria menosprezado. Ele seria rejeitado. Como que ele ia se tornar um comandante se ele nascesse leproso? Então ele contraiu a lepra. E a lepra começou com uma manchinha escondida numa parte do corpo. Naamã sentava nas rodas sociais e falava das suas vitórias. Falava das suas conquistas. Falava do quanto de despojo ele conseguiu nas suas guerras. Mas por trás, por baixo da sua roupa, tinha manchas que estavam crescendo. Não se esconda atrás de vitórias. Não pense que o seu semestre foi ruim porque você não teve vitórias enumeradas. Não deixe que vitórias se tornem, sabe, uma forma de tampar aquilo que está acontecendo de fato. Sabe, meu irmão, a dor que mais dói é a dor que ninguém vê.
Existem dores na sua vida e na minha vida que dói mais, porque ninguém sabe. Naamã, ele sentava, falava, dizia, mas por baixo da roupa estava algo crescendo. Algo estava crescendo. Não pense você que as vitórias que você tem vão levar você a viver a plenitude da vontade de Deus. Porque esse homem, ele era vitorioso. Esse homem tinha conquistas. Mas aquilo que estava crescendo no oculto na vida dele estava destruindo a vida dele. Não se esconda atrás de vitórias. Não entre esse semestre achando que o que vai mudar a sua vida é uma grande vitória. O que muda a sua vida não é uma grande vitória. O que muda a sua vida é aquele que foi vitorioso, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, que venceu a cruz. Não se esconda atrás de vitórias. Porque quanto mais nós escondemos, mais a lepra cresce. Mais aquilo que deve ser tratado não é. O mais perigoso na vida de uma pessoa não é as suas derrotas. O mais perigoso são as suas vitórias. Tem muita gente tendo vitórias grandes, conquistas, números, resultados. Um dia desses eu encontrei com uma pessoa, essa pessoa disse para mim: olha, eu vi um vídeo seu no YouTube. Eu falei, pô, que legal. Daí o cara, não sei, né, o que ele queria. Ele falou assim: olha, eu também, lá na onde eu estou frequentando, também nós estamos gravando alguns vídeos. Eu falei, pô, que legal. E nós vamos viajar agora para outro país para fazer tal coisa e tal coisa. Eu falei, puxa, legal, melhor ainda. E aí passou um tempo, eu descobri que ele abandonou a família, saiu de casa. Sabe, irmão, as pessoas estão se escondendo atrás de vitórias, atrás de conquistas, e não permitem que o Senhor trate aquilo que deve ser tratado. Eu não vim aqui para trazer uma palavra de punição sobre a sua vida. Eu vim aqui na autoridade do Senhor trazer uma palavra para que você entenda que esse semestre tem que ser diferente na sua vida. Que você entre esse semestre não contabilizando vitórias, mas que você entre esse semestre permitindo que o Cristo opere algo de dentro para fora na sua vida. Manifeste algo de dentro para fora na sua vida. Naamã, ele era vitorioso, mas era leproso. Diga assim comigo, igreja: eu não posso me esconder atrás das minhas vitórias. Eu preciso curar a lepra que quer crescer na minha vida. Irmão, sabe o que acontece? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente percebe que algumas manchinhas estão crescendo. Sabe qual é a maior característica de um homem que se aproxima de Deus? É que ele enxerga o quão pecador ele é. Isaías, quando viu a glória de Deus, a única coisa que ele falou: ai de mim. Meu irmão, a única coisa que ele falou: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Tem gente que acha que se aproximar de Deus te faz ter uma posição diferente diante dos outros. Tem gente que acha porque peca menos é maior do que alguém. Pecado não tem escala, meu irmão. Pecado não tem maior ou menor. Nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Cristo. Por isso não há diferença entre nós. Não deixe que as suas vitórias seguem você e te façam não enxergar o como uma lepra está crescendo dentro de você. Vamos continuar. O texto diz que Naamã havia, junto com o seu exército, no versículo 2, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Ou seja, Naamã foi com seu exército até Israel. E levaram presa lá de Israel uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Naamã, leproso, vitorioso, mas leproso, saiu contra Israel. E quando ele saiu contra Israel, a palavra diz que ele prevaleceu contra Israel e levou consigo ali muitos escravos.
E juntamente com alguns escravos, levou consigo uma menina. Meu irmão, levou com ele uma menina que nem o nome dela é citado na Bíblia. E essa menina foi levada escrava para dentro da casa de Naamã, para dentro da casa daquele que havia de levado ela cativa. Sabe o que é você ser escravizado por alguém, e esse alguém leva você para você ser escravo dentro da sua própria casa? Essa menina foi levada escrava dentro da casa de Naamã. Sabe, essa menina, que o nome dela não está escrito na Bíblia, como alguns na Bíblia não tem o seu nome escrito. Essa menina, ela estava escrava, eu não sei a idade exata dela. Alguns estudiosos dizem que ela estava na idade da adolescência. Uma menina que com certeza tinha sonhos, uma menina que com certeza tinha propósitos na vida. Qualquer jovem israelita tinha sonhos de um bom casamento. Tinha sonhos de ter um casamento bom, de ter um marido bom, a qual ela ali constituísse uma família. Quantos sonhos essa menina tinha, mas de repente esses sonhos dela são destruídos do dia para a noite. Do dia para a noite entra um exército desconhecido e ali destrói ali a cidade onde ela estava, e ali começa a levar muitos cativos. De repente entram na casa dela e tomam ela à força dos seus pais e levam ela escrava da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Eu não sei se isso acontece às vezes na sua vida. Eu não sei se às vezes situações acontecem que parece que arrancam a gente dos nossos sonhos, dos nossos objetivos e propósitos. Mas essa menina, ela foi arrancada violentamente de tudo que ela sonhava. Só que essa menina foi levada e foi feita escrava na casa de Naamã. Ela estava escrava. Ela estava aprisionada. Mas eu quero afirmar algo para você, meu irmão. Essa menina era livre. Ela estava escrava. Ela estava aprisionada ali na casa de Naamã. Mas ela era livre. Ela vivia uma liberdade que estava além do cativeiro natural. Ela vivia uma liberdade no espírito que era muito forte. E essa liberdade no espírito era tão forte, mas tão forte, que fez com que a sua alma se submetesse. Eu não sei se você compreende, mas eu te explico. Imagine você dentro da casa de quem destruiu seus sonhos. Imagine você dentro da casa de quem acabou com seus projetos. Imagine você dentro, convivendo com alguém que destruiu tudo que você sonhou. Sabe, aquela pessoa que o inimigo usa para destruir tudo que você sonha? Então, assim era a vida dela. Ela estava convivendo com o cara que destruiu a vida dela. Eu não sei você se pensa assim, mas eu penso, eu sou ser humano. Qualquer um no lugar dela estava ali maquinando, planejando uma forma de matar Naamã, de tirar a vida dele. Sabe, de pegar ali uma arma, uma faca escondida, colocar embaixo de toalhas, de um pano, sabe como é que é? E ali no momento ali, sem que Naamã percebesse, ela viesse ali trazer uma toalha para o seu senhor, fazer alguma coisa para o seu senhor, sem que ele percebesse, ela tirasse daquela faca e tirasse a vida de Naamã. Pode ser que isso daí era o mais normal de ser feito. Eu nunca mais vou ter minha vida, eu nunca mais vou viver meus sonhos, eu nunca mais vou viver o que eu desejava para mim. Então eu vou matar esse cara. Ah, meu irmão, mas a gente vê o contrário acontecer. A gente vê uma menina que não tem o seu nome escrito na Bíblia, uma menina livre, uma menina que não estava contabilizando as vitórias, uma menina que não estava contabilizando quantas conquistas ela tinha tido aquele ano ou aquele semestre, mas uma menina que era livre no espírito, uma menina que tinha com certeza algo diferente sobre a sua vida, porque ela começou a olhar para aquele homem que sentava junto com os seus amigos de repente para tomar um chá, para se alimentar, e começava a contar as suas vitórias para esses amigos. E aí de repente seus amigos iam embora e ela via esse homem pelos cantos se coçando, sabe, se esfregando, sofrendo por causa de uma lepra. Ela via a roupa desse homem que cheirava mal. Ela via a mãe de repente falando para os filhos de Naamã, sei lá se ele tinha filhos,
Eu estou pensando aqui, falando para eles, olha meu amor, não chega muito perto agora das crianças, porque está aumentando a lepra. E aquela jovem só vendo aquilo. Ela tinha 2 sentimentos que podia estar crescendo dentro dela. Olha, está vendo? Deus está fazendo justiça. Ele destruiu minha vida, destruiu meus sonhos. Então ela está ficando leproso, está morrendo, está sofrendo, está perdendo a família, está perdendo a saúde. Pode ser que dentro dela, a alma dela podia estar sentindo assim, podia estar desse jeito, porque ela também era ser humano. Mas essa menina era livre. Ela era livre no espírito. E quando ela começou a perceber o sofrimento daquele homem, quando ela começou a perceber o sofrimento dele, ela não pensou 2 vezes. Ela chegou de uma forma bem sutil na esposa e na mãe e disse, olha, quem dera se o meu Senhor fosse a Israel, lá tem profeta. E esse profeta poderia curar Naamã de sua lepra. Sabe, meu irmão, será que você no lugar dessa menina faria o mesmo? Será que você está aqui hoje no sonho de Deus, recebendo palavra profética, recebendo direção de Deus sobre a sua vida, cheio de sonhos, cheio de projetos, cheio de coisas para conquistar, que eu sei que você tem. Só que de repente vem alguém e arranca você disso tudo. Tira você disso tudo. E te aprisiona. E te coloca como escravo. Será que você teria a mesma posição dessa menina? Meu irmão, há um contraste aqui entre essas 2 pessoas. Naamã, o ilustre Naamã, que tinha vitórias contabilizadas, ficando leproso. Meu irmão, e a lepra física nada mais é do reflexo de uma lepra espiritual. Sabe, a lepra física nada mais é do que o reflexo de algo que estava dentro dele. Ele não tinha o Senhor. Ele tinha vitórias no Senhor. Ele tinha conquista, mas ele não sabia quem era Deus. Ele adorava outros deuses. Sabe, você muitas vezes fica olhando para as vitórias, mas existe um Deus que habita dentro de você, que caminha com você por onde quer que você pise. Se você estiver andando num lugar, nos montes de vitórias, se você está andando por lugares de conquistas, Ele está ali. Mas se você está andando também por vales sombrios, vales de morte, vales de dificuldade, problemas, Ele continua do seu lado. Ele não te deixa por nenhum momento da sua vida. Há um contraste entre essas 2 pessoas. E aí Naamã ficou desesperado, foi até o rei, e o rei falou, não, Naamã, nós vamos resolver isso. Nós vamos resolver isso, todo mundo respeita a gente por aqui. Pode deixar que eu vou escrever uma carta, e eu vou resolver essa situação, Naamã. Olha o rei se levantando. Olha as estruturas se levantando. Nós temos respeito na região, Naamã. Vou escrever uma carta para o rei de Israel. Hoje nós resolvemos isso daí. Ah, obrigado, rei. Aí o rei escreve uma carta, manda para o rei de Israel. O rei de Israel olha a carta e começa a tremer de medo. Eu não sou Deus. Como que eu vou restaurar a lepra dele? Eu não tenho poder para dar a vida nem a morte. Eu vou fazer o quê? Sabe, irmãos, não coloque a resolução dos seus problemas em estruturas, em governos, sabe, em autoridades naturais. Não se apoie, meu irmão, em estruturas naturais. Não se apoie em estruturas deste mundo. Sabe por quê? Porque existe um Deus que está acima de tudo isso. Existe o Senhor dos Senhores que governa sobre todas essas coisas. E esse Deus é o seu Deus. Esse Deus é o seu Deus. Esse Deus decidiu habitar dentro de você. Esse Deus que disse que não queria, sabe, morar em templos feitos por mãos de homens. Porque dele não foi feito para morar em templos feitos por mãos de homens. Ele foi feito para habitar dentro de mim, de você. E esse é o maior privilégio que nós temos, carregar Deus conosco. Sabe, o entendimento disso nos faz enxergar além das vitórias e das derrotas. Vitórias e derrotas, meu irmão, não faz diferença quando nós temos um Deus que habita em nós o tempo todo e todo o tempo em nossa vida. Profeta, você está falando que você está pregando aqui para que esse semestre agora eu não pense que eu vou ter conquistas, vitórias. Vai, meu irmão, vai ter.
Mas a maior conquista na sua vida é entender, é compreender que esse Deus habita dentro de você, meu irmão. Essa é a maior vitória da sua vida. Então vai a carta para o rei de Israel. O rei de Israel treme na base, rasga a veste. E aí Eliseu fica sabendo da história. E Eliseu se levanta e Eliseu diz assim: olha, manda dizer ao rei, olha, manda esse homem vir falar comigo. Meu irmão, quando o ministério profético se levanta numa igreja, quando o ministério profético se levanta numa cidade, de forma genuína, nós nos posicionamos diante de governos, diante de autoridades, porque nós sabemos que nós temos a resposta. A resposta para Taubaté está na igreja. A resposta para o Brasil está na igreja. E quando a gente entende isso, nós mandamos dizer, olha, manda trazer o problema para mim que eu resolvo. Manda trazer o problema para mim que eu vou resolver. Eliseu chamou a responsabilidade para si, porque Eliseu se movia de acordo com aquilo que ele ouvia de Deus. Eliseu sabia ouvir a Deus. Meu irmão, ninguém consegue ouvir a Deus, ninguém consegue perceber a voz de Deus quando muitas vezes fica focado naquilo que Deus já disse. Eu ouvi isso, sabe, através da boca do apóstolo Gary. E ele disse assim: olha, cuidado de ficar somente vendo o que Deus já disse, e não consegue perceber o que Ele está dizendo. Tem pessoas que focam tanto na letra, que é o que Deus já disse, que não consegue ouvir o que Deus está dizendo. Sabe, Eliseu, ele ouvia a Deus. E uma igreja que ouve a Deus, ela não se move por interesses pessoais. Eliseu, quando ouviu a situação que estava acontecendo, ele disse: manda dizer ao rei, traz esse homem para mim. Eu quero dizer para você, você carrega com você a resposta. Sabe a resposta lá no seu trabalho? Você carrega. Você carrega a resposta do seu trabalho. Você é a resposta para uma situação dentro do seu trabalho. Você é a resposta para uma situação dentro da sua família. Você é a resposta para a situação na sua cidade, no seu bairro. Porque você carrega o dono da resposta, que é o Senhor. Eliseu então manda trazer Naamã para ele. Uma igreja profética, ela não se isenta da responsabilidade. Uma igreja profética, ela não fica focada em cultinhos. Irmão, nós vamos agora fazer a campanha do culto da vitória. Agora nós vamos fazer a campanha dos chapados com Deus. Vamos ser cheios do Espírito Santo hoje. E fica ali se enchendo. Mas não se move. Deus está nos levantando como uma igreja que se move. Uma igreja que não fica somente se enchendo, mas retendo aquilo que recebe. Avivamento não é o quanto a gente recebe, avivamento é o quanto a gente entrega. Uma igreja que recebe muito e entrega pouco, meu irmão, não é uma igreja que vive avivamento. Tem quanta gente que recebe muito na igreja, mas no dia a dia não manifesta nada do que recebeu. Tem quanta gente que pula, salta, vira cambalhota aqui na frente, mas na hora de vencer o pecado não consegue. Na hora de dizer não, na hora de manifestar Cristo diante de uma situação. Deus está nos chamando para entrar um semestre entendendo que nós somos uma igreja profética que precisa se mover. No dia de Pentecostes, meu irmão, muita gente foi cheia. Eu acredito que Ananias e Safira estavam lá no dia do Pentecostes. Receberam, foram cheios. Mas no outro dia estava mentindo o Espírito Santo por causa, sabe do quê? De interesses pessoais. Ah, meu irmão, chega dessa vida. Chega desse entendimento de igreja. Enquanto eu buscar aquilo que... buscar na presença de Deus aquilo que é para satisfação da minha vida pessoal, eu não estou entendendo o que é corpo de Cristo. Isso é muito perigoso, porque a única coisa que Paulo disse quando nós devemos cear
é para discernir o corpo. A única coisa, olha, aquele que não discernir o corpo, Eliseu, ele entendia que ele era um profeta para uma nação, que ele era profeta para as nações. Sabe, esse semestre Deus não quer gerar uma vitória só para você. Pode ser que você, esse semestre que vai entrar, se você não entender a palavra hoje, pode ser que você conquiste muitas vitórias. Quando chegar lá na virada do ano, no ano novo, que você vai chorar e vai falar, Deus, e aí você vai falar assim, nossa, eu consegui essa vitória, essa vitória, essa vitória. E aí você vai ter ali vitórias enumeradas. Mas pode ser que a sua lepra evolua. Eliseu manda chamar Naamã. Naamã chega na casa de Eliseu. Eu gosto dessa parte. Naamã chega, imagina, né? Eu fico imaginando aquela comitiva, né? Naamã, aqueles carros, servos. Muito, ele estava trazendo ouro, ele estava trazendo prata, vestes festivais, né? Vestes importantes, ele estava trazendo uma riqueza. Aí vem aquela comitiva, né? De repente até uns caras com as cornetonas tocando. Aí Naamã chegando, daqui a pouco para lá na frente. O cara toca, aí Naamã chega na frente da casa de Eliseu. Eu penso assim, cara. Aí chega na frente da casa de Eliseu. Eliseu, Naamã, o senhor Naamã chegou. Aí Eliseu tá lá, deitadão lá. De repente, com a calça erguida, no sofá lá. Vai lá, servo, manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Naamã não estava menosprezando. Naamã não, Eliseu não estava menosprezando Naamã. Eliseu estava alinhado na voz do Espírito, na voz do Senhor. E aí ele fala, vai lá e manda ele mergulhar 7 vezes. Vamos ver o que vai dar. Manda lá, vai lá. Geazi, vai lá, fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Aí sai lá Geazi, todo, né? Ô, senhor Naamã, meu senhor Eliseu mandou dizer que o senhor deve mergulhar 7 vezes no Jordão. Naamã, o quê? Já na cara de espanto dele. Como é que é? Naamã não vai nem me receber? Não, meu senhor, ele mandou você mergulhar 7 vezes no Jordão. Você está vendo quando eu falei para você que a lepra que está do lado de fora manifesta uma lepra que está do lado de dentro? Naamã ficou indignado, meu irmão. Pensa num cara bravo. Pensa num cara bravo. Todo arrumadinho. Todo lá cheio de riqueza, de ouro. Sai o servo de Eliseu, manda ele mergulhar 7 vezes num rio cheio de barro. Porque o Jordão era um rio barrento. Era um rio que tinha muito barro. Na hora ele virou e falou, que? Eu não acredito que eu ouvi isso. Eu vou embora. E aí ele vai resmungando. Lá na minha terra tem rios muito melhores. Na minha terra tem rios limpos, transparentes, que a gente vê os peixinhos coloridos. E eu vou mergulhar nesse rio barrento. E o cara nem veio me receber. Às vezes o Senhor vai te dar direções, meu irmão, que vão totalmente contrário com aquilo que você imaginou que Ele deveria fazer. Lembra que eu falei lá no começo? Quando você vai orar a Deus, Senhor, essa situação que eu estou apresentando diante do Senhor, aí você já apresenta para Ele com uma sugestão de resolução, né? E aí Deus fala uma coisa totalmente contrária. Naamã, meu irmão, ele esperava, ele disse aqui, eu esperava que Eliseu saísse e invocasse o nome do seu Deus e colocasse a mão na enfermidade e me curasse. E ele me manda mergulhar num rio barrento. Meu irmão, toma cuidado, porque de repente Deus está falando algo tão sutil para você que pode mudar a sua história e você não está ouvindo. De repente Deus está falando algo tão sutil, tão simples, tão pequeno às vezes, de pessoas que você nem imagina que pode mudar a sua história. E você está desprezando. Você está desprezando. Ah, mas eu tenho 25 anos de evangelho, né? Eu fiz seminário no ETAD, no IBAD, no EFLAD, sei lá. Eu sou bacharel, eu tenho um anel no meu dedo e eu vou fazer isso. O Senhor é um Senhor de coisas simples. Às vezes algo tão simples pode mudar a sua história. Às vezes uma palavra tão simples, tão sutil do Senhor pode fazer algo tão grande na sua vida.
Não fique esperando uma nuvem muito grande, meu irmão. Não fique esperando um grande sinal de Deus para você mudar para você viver uma revolução esse semestre. Não fique esperando que esse semestre comece na sua vida com uma nuvem gigantesca te apontando algo, não. Perceba, entre esse semestre, percebendo as pequenas nuvens. Entre esse semestre observando os detalhes. Comece a perceber os detalhes ao seu redor, meu irmão. Porque um detalhe só, somente um detalhe, Deus pode mudar a história da sua vida. Não fique procurando as grandes nuvens. Porque as grandes chuvas, muitas vezes elas vêm das pequenas nuvens. Naamã ficou indignado e estava indo embora. Tem muita gente, meu irmão, escute agora o que eu vou dizer. Aleluia. Tem muita gente que está virando as costas para aquilo que Deus está falando. Tem gente que está virando as costas para o que Deus está falando, meu irmão. Deus está falando coisas aqui, tem gente que está virando as costas. Porque vai contra a sua cultura, vai contra a sua tradição, vai contra o que você aprendeu. Tem gente virando as costas, indo embora, dando as costas para Deus. O cara estava apodrecendo na lepra, mas estava virando as costas para uma palavra que Deus estava liberando sobre a vida dele. Comece esse semestre de forma diferente. Comece esse semestre rompendo com a sua soberba, com o seu orgulho. Você e eu não somos melhores do que ninguém. Somos iguais. Precisamos de Cristo. Somos dependentes desse Deus. Precisamos de Cristo na nossa vida todos os dias. Sabe, eu falo para as pessoas que estão comigo, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo que eu preciso tanto dele. Eu não consigo chegar na presença de Deus e fazer outra coisa senão chorar e falar: Deus, como eu preciso morrer mais. Como eu preciso morrer. Esses dias eu estava pensando assim com Deus: Senhor, se o Senhor não se manifestar em mim, alguém vai se manifestar. Eu estava pensando assim: se a gente foi chamado para manifestar Cristo e a gente não manifesta Cristo, alguém se manifesta no lugar dele. Tem muita gente que às vezes não é nem Cristo que está manifestando, é o próprio cão, é o próprio Satanás. E às vezes é você que está se manifestando, não Cristo. Alguém vai se manifestar, meu irmão. Alguém vai sair daí de dentro. Alguém vai pular daí de dentro. Se não for Cristo, meu irmão, pode ter certeza que não vai ser bom, que vai ser manifesto aí. Se eu não deixar Cristo manifestar na minha vida ali dentro da minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, no meu trabalho, alguém vai pular daqui de dentro, vai fazer alguma besteira. Naamã estava virando as costas. Não vire as costas para aquilo que Deus está te falando. E olha que interessante. E ele já indo embora, indignado, bravo. No versículo 13 diz assim: então chegaram-se a ele os seus servos. Quem que foi até ele? Os seus? Estou falando para ver se você está acordado. Quem chegou até ele? Então fala de novo: os seus servos. Amém. Está todo mundo acordado, graças a Deus. Os seus servos. E lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa tão grande, porventura o Senhor não faria? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Cara, às vezes vai chegar sabe, alguém que você nem imagina e vai falar uma coisa óbvia para você. Cara, os servos eles chegaram: eu não estou entendendo, Senhor. Se o profeta tivesse falado algo tão difícil para o Senhor fazer, o Senhor está leproso, o Senhor está morrendo. O Senhor está apodrecendo. Você está contabilizando vitória e a sua lepra está crescendo. O Senhor está sentando ali nas rodas sociais com seus amigos, tomando ali um bom vinho, um bom suco de uva, sei lá fazendo alguma coisa lá, contando as suas vitórias, mas sua lepra está crescendo, Senhor. Só vai continuar assim, vivendo essa vida de aparência. O que está de trás, o que está debaixo da sua roupa está te consumindo, Senhor. O que está de trás da sua roupa está comendo você por dentro, Senhor. E o profeta diz: somente o Senhor mergulhar. Mergulha. Irmão, pode ser que hoje eu seja esses pequeninos. Hoje eu me coloco como servo diante de você para dizer: não vire as costas para aquilo que Deus está falando com você. Não vire as costas para aquilo que Deus está direcionando na sua vida. O semestre já passou.
Aquilo que você esperava ter conquistado, você não conquistou, deixa para lá. Olhe para dentro de você e descubra o que Deus está fazendo, descubra o que Deus está gerando. Encare esse semestre de uma forma diferente. Hoje eu me coloco como esses servos, para te alertar, olhe aquilo que Deus está te pedindo e mergulhe. Onde foi falado sobre isso? Mergulhe. Para mergulhar só tem como mergulhar no fundo, meu irmão. No raso não tem como mergulhar. Quem é que mergulha no raso? Não tem jeito de mergulhar no raso. Se for mergulhar no raso, você vai quebrar o pescoço. Só se mergulha quando está fundo. É tempo de você mergulhar. Esses 7 mergulhos na sua vida. Esses 7 mergulhos na sua vida vão transformar tudo. Vão restaurar a sua vida. Vão fazer a diferença. Sabe, quando Deus levanta uma igreja profética, quando Deus levanta nossas vidas no profético para poder falar aquilo que Deus está falando, a gente não gera só cura. A gente gera cura. E a gente gera salvação e transformação de vidas. Porque cura, meus irmãos, muitos recebem e voltam e viram as costas. 10 foram os leprosos que foram curados por Jesus. Mas fala para mim quantos voltaram. Maurílio, é isso aí, Maurílio. 1. Amém? Vou terminar agora. Aí a palavra do Senhor diz então, que Naamã voltou, no versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Diga 7 vezes. Mais uma vez, 7 vezes. Conforme a palavra do homem de Deus. Conforme a palavra do homem de Deus. Escute o que eu vou te dizer. Deus, Ele usa os homens para falar conosco. Deus usa liderança. Deus dá direção a uma liderança. Deus não é Deus de confusão. Deus não vai falar uma coisa para eles e uma coisa para mim diferente. Se isso acontecer, meu irmão, pode ter certeza que eu estou fora do propósito. Deus falou através de Eliseu sobre a transformação e a restauração na vida de Naamã. Deus quer falar com você através de uma liderança, através de uma paternidade estabelecida. Você quer viver um semestre diferente? O primeiro princípio que você precisa entender e viver é o princípio de paternidade. Se você não viver isso, meu irmão, você não vai conseguir ver. Você não vai conseguir vivenciar tudo que Deus tem para a sua vida. Sabe, você está aí levando a sua vida. E aí você participa das coisas da igreja. Eu venho na escola de profetas. Eu venho no Efatá. Eu venho nisso, eu venho naquilo. Eu participo de tudo. Mas você não senta com essa liderança e não mostra a sua lepra para eles. Você pode participar de tudo na igreja e não ter a coragem de sentar com a sua liderança e falar assim: olha aqui a minha lepra, ó. Tá doendo, tá machucando, tá crescendo, eu quero ser curado. Eu falo isso, meu irmão, porque eu vivo isso. Não tem como a gente falar o que a gente não vive, né? Eu tenho vivido isso, tenho buscado a cada dia da minha vida viver isso, porque hoje eu entendo que se eu não viver isso, a lepra cresce e ela vai tomar conta de tudo. Então, segundo a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, e ele toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão o Deus de Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Até aqui é interessante, porque depois que ele é curado, ele volta, reconhece o Deus de Eliseu, e ele quer pagar a bênção. Meu irmão, ai Senhor, você não paga a bênção, meu irmão. A sua fidelidade não tem a ver com pagamento de bênção. Não pense você que você dando o seu dízimo todo mês, regularmente, você está pagando por alguma coisa. Quando você dizima, ou você oferta, ou você dá primícia, você está tendo a oportunidade de Deus para poder ativar coisas na sua vida. Ninguém paga a bênção. Os apóstolos dessa igreja não se movem por causa de bênção, de ofertas.
Esse ministério não se move por causa de dinheiro. Esse é o semestre da sua vida. Amém? Esse é o semestre da minha vida. Eu quero viver esse semestre. Tudo que Deus tem para mim esse semestre eu quero viver. Eu não quero deixar de viver nada que Ele tem. Aí então, porém, Eliseu disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que eu não tomarei. Instou com ele para que o tomasse, mas ele recusou. Disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terras de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo um holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Meu irmão, o que foi produzido aqui na vida desse homem não foi só a cura de uma lepra. Ele foi curado da lepra, mas ele foi conectado a uma vida de adoração ao único Deus verdadeiro que existia. Não foi só cura, foi uma restauração de vida. Foi uma transformação de história. Naamã ficou tão preocupado em não ter que adorar outro Deus, que ele falou assim: olha, Eliseu, vai ter situação que eu vou ter que acompanhar o meu rei lá no templo lá dos deuses dele, só para acompanhar ele, porque ele está fraco. Aí Eliseu: fica tranquilo, cara. Deus conhece seu coração. Deus sabe que você está adorando a Deus agora. Então tá bom. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Eu queria muito vir aqui com uma palavra que te fizesse pular, que te fizesse dançar, que te fizesse dar cambalhota, como muitas vezes acontece aqui. Mas essa foi a palavra que Deus deu. Entre esse semestre, não contabilizando vitórias, mas entre esse semestre, buscando a cura dessa manchinha que às vezes está crescendo aí. Deus quer fazer que esse semestre seja um semestre transformador na sua vida. E quando você vive um semestre transformador, meu irmão, de forma automática, você começa a tocar a vida sem que você mesmo perceba. Pessoas começam a ser tocadas na sua vida sem que você perceba. E quando você menos esperar, pessoas que você nem imagina estarão aí do seu lado adorando a Deus. Sabe, é muito simples. É o que Deus quer fazer na sua vida, é que você entenda que Ele é o tudo na sua vida. Para finalizar agora, e agora eu vou finalizar mesmo, eu só quero viajar um pouco aqui nessa palavra que não está escrito mais. Agora eu não vou ler mais a Bíblia que eu vou falar, mas isso aí eu carrego comigo já há muito tempo. Lembra daquela menina lá na casa dele? Lembra da menina que estava escrava, que não olhou para a circunstância e que ela foi o instrumento de Deus para gerar cura na vida de Eliseu? Pensa comigo, Naamã agora, curado, com o corpo limpo, purificado. Pensa na alegria de Naamã, irmão. E maior alegria do que ser curado é ter um encontro real com o Deus de Israel. Naamã estava reluzente. Naamã estava transbordando de alegria. Naamã estava muito feliz. Tão feliz que ele levou tanta riqueza para ofertar para Eliseu, porque ele tinha sido curado. Só que Eliseu recusou. Aí Naamã falou: opa, eu acho que eu sei o que eu vou fazer com essa riqueza aqui. Naamã volta para casa. Isso daí é segundo o evangelho, o profeta Paulo Ricardo. Não está escrito na Bíblia. Se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser, não acredite. Não é uma heresia, é só o que eu acho. É o que eu sinto, é o que eu ouço do Espírito dentro do meu espírito. Se você quiser entrar nessa viagem, eu imagino Eliseu voltando para casa. E aí quando ele chega na casa dele, ele manda a esposa dele vem e dá um abraço nele como nunca antes. Porque não precisava mais ter medo de abraçar. Não ia mais passar lepra, meu irmão. A esposa dele dá aquele abraço nele, apertado, sem medo. Daqui a pouco os filhos vêm, abraçam, e ele chorando com a família, feliz. Aí ele interrompe e fala: cadê ela? Aí a esposa: cadê ela quem? Cadê a menina? Ela tá lá fazendo alguma coisa, chama ela aqui. E aí mandam chamar, ela vem toda constrangida, toda ali, com um paninho no braço, Pois não, Senhor. Falou: olha, através de você, Deus mudou a minha história. Então por isso eu quero te retribuir. Toda essa riqueza aqui eu vou te dar, e eu vou te mandar de volta para sua casa. E você vai viver todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Meu irmão, escute o que eu vou dizer. Eu falo isso já há muito tempo. Deus não fica devendo para ninguém.
Não pense você que se você faz algo para Deus, você supera Ele. Ele sempre vai te superar. Sempre que você faz algo para Deus, mesmo que você não espere nada em troca, Ele sempre vai te superar. Ele não vai ficar devendo. Eu imagino que essa jovem voltou para casa rica e voltou para sua família, para os seus sonhos. Isso daí é o que eu penso. Amém? Se coloque de pé então em nome de Jesus. Eu tenho pedido muito a Deus, sabe? E todos os dias, o que eu mais peço para o Senhor, para que eu possa manifestar o Cristo através da minha vida, através de tudo que eu faço, tudo que eu sou. E não é fácil. Não é fácil a gente manifestar a Cristo. Não é fácil a gente manifestar o coração de Deus. E eu tenho buscado isso para a minha vida, para o meu ministério, para tudo que eu faço. Tenho lutado para vencer. A primeira libertação que a gente passa é a libertação do diabo. A gente é liberto das garras de Satanás, né? E a segunda libertação, que é a mais difícil, é a gente ser liberto da gente mesmo. A pior libertação que tem é a libertação do nosso eu. Ser liberto de Satanás é muito fácil. Agora, ser liberto de nós é difícil. E é isso que eu tenho buscado na minha vida, e é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Existe uma palavra de Deus para a sua vida sobre esse semestre. Amém? Existe uma direção de Deus sendo dada sobre esta casa, sobre esta igreja, sobre esta terra. A palavra que Deus tem sobre as nossas vidas como igreja vai atingir as nossas vidas, vai atingir a nossa família, vai atingir nosso bairro, vai atingir nossa cidade. O que Deus tem falado para nós é algo muito maior do que o nosso egoísmo faz ver. Escute o que Deus está falando. E entre esse semestre, hoje é o primeiro dia, entendendo que Deus é muito maior do que vitórias e derrotas. Deus é muito maior do que isso. Enquanto existem igrejas hoje aí por vários bairros e cidades aí que estão aí numa hora dessa agora, clamando e buscando por suas vitórias, nós estamos aqui falando para Deus: Senhor, eu abro mão de uma vitória para ser curado de uma lepra. Eu não sei se você pode dizer isso, eu posso. Eu abro mão de vitória para ser curado de lepra. Eu não quero ser um vitorioso leproso. Eu não quero esconder minha lepra atrás das vitórias. Eu não quero esconder a lepra atrás de panos, de roupa bonita. Eu não quero esconder minha lepra atrás de números e resultados. Eu não quero esconder a lepra atrás de um ministério, atrás de luzes. Eu não quero esconder minha lepra, meu irmão. Eu quero ser curado todos os dias da minha vida. Aleluia.